Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e sobre todos os mensageiros de Deus. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Muito boa noite, obrigado pela presença, obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste oitavo ou nono encontro, que é o encontro que representa esse ciclo de debates, que abordamos diversos temas, diversas pautas em comum entre as duas doutrinas, as duas religiões, islâmica e a cristã, sempre no ponto de vista da Bíblia e do Alcorão. E é muito importante, né, esse diálogo, essa aproximação, para a gente poder conhecer melhor essas questões que podem tirar, às vezes, muitos mal-entendidos, questões que a gente precisa sempre discutir. Hoje estamos com a presença do ilustre padre Lauro Wisniewski. Falei certo? Sim. Da paróquia Cristo Rei, aqui de Tatuapé. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o Sheikh Mahdi Elahi, diretor do Centro Islâmico no Brasil, irão falar sobre a clemência. A clemência de Deus e seus efeitos na vida do ser humano. Essa clemência que, com certeza, sem ela a gente não tem esperanças, né? A esperança que o ser humano tem é realmente a misericórdia, a clemência, o perdão que Deus irá incluir todos nós na outra vida e também nessa. E no Alcorão Sagrado, com certeza vocês já devem ter de repente estudado ou visto. Nós temos o Alcorão dividido em vários capítulos. E todos os capítulos começam com um versículo que é em comum. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. A clemência é algo, um dos principais, um dos mais importantes atributos de Deus, e na verdade todos os atributos são importantes e belos. A clemência de Deus, que em uma das passagens de uma das nossas orações, de uma das nossas súplicas, existe uma bela passagem que diz: Deus, peço-te pela tua misericórdia que comportará todas as coisas. A gente crê que a misericórdia de Deus é tão ampla, é tão grande, que incluirá todas as coisas, comportará todas as coisas, todos os seres humanos, todas as situações. Dizem que no dia do juízo final a clemência de Deus será tão ampla que até o demônio terá esperança em ser incluído nessa misericórdia. E vamos começar aí convidando o nosso querido convidado, Padre Lauro, para sentar na mesa, e também o Sheikh Mahdi, para começarem o debate. Primeiro, o querido Padre fará suas considerações por 10, 15 minutos, e em seguida o Sheikh também fará as considerações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muita alegria poder partilhar com vocês uma breve reflexão nesta noite sobre o tema que nós mesmos escolhemos, né, no encontro,
Sheik e eu, e assim podermos juntos nessa partilha trazer aquilo que é comum a nós, o nosso Deus e Pai, o nosso Deus que é Criador, o nosso Deus, conforme o próprio tema já expressa, é clemência, é misericórdia, é perdão, é vida plena. Então, nesta proposta de reflexão, nós queremos sim entender, primeiramente, cada um de nós que aqui estamos e todos aqueles que nos escutam, que nós nos colocamos diante de um Deus que acredita sempre no ser humano. Por mais que esta humanidade tenha manifestado fragilidades, e isto nós acompanhamos desde a sua origem, nós vemos que Deus nunca desistiu da gente. Deus nunca deu por perdida a humanidade. Deus sempre oferecendo oportunidades novas, e elas vão, ao longo dos tempos, sendo manifestadas. Eu queria, assim, inicialmente, brevemente, refletir sobre a questão do pecado original. Então, se nós temos um Deus que é clemente, misericordioso, que perdoa, que ama, por outro lado, nós temos uma humanidade que, desde o início, ela manifestou a sua incapacidade de se relacionar com este Deus. Não que Deus assim os criou, não. Mas, justamente, por essa liberdade com que o homem foi dotado, ele traz consigo esse potencial de ser obediente, de ser fiel, ou então cair por outras vias e manchar, ferir esta comunhão, esta imagem e semelhança do Criador com que ele foi dotado. Então nós vemos que lá no início, quando um primeiro homem, uma primeira mulher, estando ali naquele paraíso, num jardim, tudo muito bonito, tudo muito bem preparado, de repente, eles não se contentaram em ser apenas criaturas. Quiseram ser igual ao Criador. E ali, então, entra o pecado da soberba, do orgulho, e fere, portanto, esta imagem, esse cenário tão bonito criado pelo Criador, para que a humanidade pudesse, então, ser feliz, mas com o pecado entra, então, a morte, e com a morte as divisões. O homem com esta mulher são expulsos do paraíso, portanto sentem vergonha, se escondem porque não souberam cativar aquela liberdade com que foram criados. Consequentemente a esta atitude, e entrando o pecado no mundo, nós podemos assim perceber que Deus mais e mais, e assim desde o início, vai manifestando essa clemência, essa misericórdia. E nós vemos que ela perpassa para nós cristãos a Bíblia, do livro do Gênesis ao Apocalipse de São João. Nós vamos encontrar sempre esse tema da clemência de Deus. Não é que em um determinado momento da história se perdeu isto. Não. Deus foi sempre renovando. Nós vamos ver depois, na fase dos profetas, que cada um deles foi trazendo, foi revelando, bem como os patriarcas, esta renovação de uma aliança. Deus apostando novamente no homem, Deus restaurando o homem e dando a ele a possibilidade de se reerguer
e de prosseguir assim o seu caminho. Até a chegada de Jesus Cristo, que firma, sela com a humanidade uma nova aliança, uma aliança eterna e definitiva. E por meio desta aliança, portanto, toda a humanidade é resgatada, né? Diz a carta de São Paulo aos Romanos, é importante a gente, assim, citar uma passagem da Bíblia, recorrer a ela e refletirmos um pouquinho essa passagem tão importante, não é, para a gente assim ter presente como tem sido esta caminhada. Logo na carta, portanto, aos Romanos, no capítulo 5, nós temos: portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que Deus resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem todos se fizeram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Ou seja, assim como por meio de um homem entrou o pecado, também por meio de um só homem entrará a oportunidade de uma vida nova, por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o novo Adão, o Adão que mergulhou a humanidade no pecado, o novo Adão, Jesus Cristo, que tira esta humanidade mergulhada no pecado, trazendo, portanto, a salvação, trazendo, portanto, essa oportunidade de uma vida nova. E aí nós vamos caminhando. Vemos ainda a questão do pecado bem marcante lá no início. Caim que mata Abel, portanto, a violência se faz presente como consequência do pecado, né? Depois, a própria questão do dilúvio, a necessidade de um recomeço, porque o homem mergulhou nas suas ambições, na corrupção, na destruição de tudo aquilo que era a imagem e semelhança do Criador. E a partir daí, então, começam essas alianças por meio dos patriarcas, por meio de Moisés, que recebe a lei de Deus, transmite a lei de Deus, não é? E chama o povo para esta fidelidade, essa aliança renovada muitas vezes, até nós chegarmos na promessa do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento foi focando, foi direcionando, foi trabalhando em torno de uma promessa, que é a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E Jesus, portanto, chega, se encarna no seio da humanidade, trazendo esta proposta de um novo tempo, uma nova humanidade restaurada. Aquela humanidade mergulhada no pecado agora é agraciada, agora tem a oportunidade de receber esta vida nova por meio de Jesus, que é a vida, que é a salvação para todos. Então nós temos assim a passagem do Antigo para o Novo Testamento. A Bíblia cristã, ela está dividida em duas grandes partes. O Antigo Testamento, que está em torno da promessa, o Novo Testamento, o cumprimento da promessa. Porque aqui, a partir dos evangelhos, a partir das cartas dos apóstolos, até o Apocalipse, está a pessoa de Jesus como referência. Aquele que veio em nome do Deus Criador restaurar, reconciliar todas as coisas com o Pai. Portanto, em todo esse trajeto se faz presente a misericórdia de Deus.
A quantidade em que a palavra misericórdia aparece na Bíblia é imensa. Como disse, do livro da origem, o Gênesis, até o Apocalipse de São João, nós temos presente esse tema que perpassa, portanto, toda a Sagrada Escritura, motivando aqueles a viverem esta busca da misericórdia. Ao mesmo tempo que a misericórdia faz parte de Deus, é a essência de Deus, é esse atributo de Deus, a gente vai olhar que no homem ele vai fazer essa escolha, não está presente na vida dele. Então, tanto ele pode acolher esta misericórdia, como ele pode rejeitar. Ele pode dizer, eu não quero a misericórdia de Deus. Portanto, ele vai se direcionar por um caminho que não levará para a vida, porque ele está rejeitando a proposta de salvação, né? Ele está rejeitando essa possibilidade de reconciliação com Deus. Então, ao passo que a essência de Deus é misericórdia, é amor, é bondade, é plenitude de vida, nós encontramos na humanidade uma possibilidade, né? Se escolher, vai encontrar o caminho da vida. Se rejeitar, terá pela frente o caminho da morte. E aí a escolha é livre, não é? Cada um tem a sua liberdade de escolher se quer a vida em Deus ou não quer, não é? Então, esta liberdade ela nunca foi tirada. Desde quando nós vemos lá no paraíso, Adão e Eva, eles tinham a liberdade, não é? E escolheram o lado ruim da história, né? De modo que se perderam. Quando Deus os chamou, ficaram com vergonha, porque estavam mergulhados no pecado. A graça de Deus tinha desaparecido deles. De repente, não estava mais ao alcance deles, porque optaram em desobedecer. Optaram por ser enganados. E nesse enganar-se, mergulhar assim no pecado. Partindo, portanto, da vinda de Jesus Cristo, nós temos então Jesus no centro e que vai nos mostrar o caminho que leva para este reencontro com o Pai. Nós vemos Jesus que proclama as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Vai também dizer, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Ou então, até mesmo na cruz, manifestando o perdão, não é? Em relação àqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ainda na cruz, quando aquele, um dos que com ele foi crucificado, disse e garantiu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então toda a vida de Jesus é marcada por esta misericórdia, que nos leva a esse encontro com Deus, que nos leva a essa possibilidade de reconciliar-se com Deus. E aí nós temos, não é? Nós da Igreja Católica temos o catecismo da Igreja, que é a doutrina, né? Nós temos o sacramento da reconciliação, levando em conta aquilo que Jesus ordenou aos seus apóstolos, né? Os pecados que vocês perdoarem ficarão perdoados, os que vocês não perdoarem ficarão retidos. Nós assim o chamamos do sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, que permite, portanto, ao homem esse retomar o caminho, né? Esse retomar a vida que lhe foi doada, que lhe foi proposta, para assim alcançar a felicidade, né? Nós temos bem claro essa questão, o pecado nos tira a felicidade. O pecado nos tira do caminho
que nos leva até Deus. E para recuperar isso, é necessário essa decisão, é necessário esse retomar o caminho, de modo que quem o retoma encontrará graça, encontrará a oportunidade de recuperar a confiança, a paz com o seu Deus, a paz com aqueles com quem de repente feriu o diálogo, ou consigo mesmo, quando, não ouvindo a voz do coração, se deixou levar, se deixou enganar por tantas questões do mundo. Eu trago um pouco esta reflexão, depois de ouvir o Sheikh, a gente pode ainda completar algumas coisas, né? Muito obrigado. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad e sua família purificada e os demais mensageiros dele. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Padre a aceitar nosso convite para a gente fazer mais um encontro interreligioso. Não sei, 10º ou 9º, tenho dúvida. Mas, alhamdulillah, é um plano que estamos criando pontes, né, para ter uma compreensão mútua entre essas duas religiões monoteístas, cristianismo e o islamismo. Muito obrigado. Sobre a questão de clemência, essa palavra clemência tem diversos sinônimos: misericórdia, indulgência, benignidade, benevolência, bondade, né? De diversas formas nós podemos expressar essa palavra. Em primeiro lugar, é muito interessante, na religião islâmica, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, começa com a misericórdia de Deus. Nós temos no Alcorão sagrado como os primeiros versículos revelados por Deus, onde Deus, quando envia seu arcanjo Gabriel para falar, para transmitir sua nova mensagem para o profeta Muhammad na caverna de Hira, arcanjo Gabriel aparece porque o profeta Muhammad estava na cidade natal dele, Meca, se isolava do seu povo 1 mês por ano. Se isolava do povo para adorar Deus. Eles, antes do Islã, eles eram monoteístas, por ser descendente do profeta Abraão. O profeta Muhammad, de linhagem do profeta Abraão, é por parte de Ismael. E no Velho Testamento nós encontramos uma promessa, uma grande promessa de Deus para o profeta Abraão, porque Abraão teve muita tristeza. Deus já tinha enviado para ele, mandado para ele: você tem que levar seu filho recém-nascido com sua esposa, que era a escrava dele, Agar, para um deserto desconhecido, Farã. Não sei, em português eu consegui pronunciar certo ou não. Leva eles. Mas tinha com muita preocupação, muita tristeza. Leva, coloca e volta. Não pode ficar. Em troca de toda esse sacrifício do profeta Abraão, que a gente chama ele como o pai da religião monoteísta, como o pai da sinceridade, né? Deus dá uma promessa para o profeta Abraão. Fala para ele: da linhagem desse seu filho Ismael surgirá uma grande nação. É de linhagem de Ismael que surgiu a nação islâmica, a nação do último mensageiro de Deus, né? Último mensageiro de Deus. Para nós muçulmanos, tanto Jesus, Abraão, Moisés, Noé, todos eles são mensageiros de Deus. Aqueles que têm uma missão dada por Deus para transmitir a mensagem de Deus, para receber a revelação e transmitir ao povo, para orientar o povo, simplesmente. Tudo bem. O primeiro encontro do profeta Muhammad com o arcanjo Gabriel anuncia ao profeta Muhammad que você virou muçulmano, você virou mensageiro de Deus, sendo o último profeta. Então, leia isso. A primeira frase. Esse que agora estou falando, poucos muçulmanos sabem.
Se vocês procuram as narrativas, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, não era o primeiro versículo. O primeiro versículo foi Bismillahirrahmanirrahim. Arcanjo Gabriel desceu, falou para o profeta Muhammad, leia. O que eu falar? O que eu ler? Fala em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Essa frase é a frase mais repetida no Alcorão Sagrado. 104 vezes Deus, 114 vezes nesse livro, no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão Sagrado, no Alcorão, Deus repete isso, sendo a frase mais repetida do Alcorão. Deus quer manifestar sendo um Senhor misericordioso, um Senhor clemente. Começa seu livro, sua última atualização para a sua religião, com esse versículo, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E depois, fala para o profeta Muhammad, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lê em nome de teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena. Ensinou ao homem o que este não sabia. Isso também nos mostra a importância do conhecimento na religião islâmica. O profeta Muhammad falou em diversas palavras para os muçulmanos, recomendou os muçulmanos, buscam o conhecimento. Falou, talabul ilm faridatun ala kulli mu'minin wa mu'mina. Buscar adquirir o conhecimento é uma obrigação para todos os muçulmanos, todas as muçulmanas. Às vezes eu falo com brasileiros que estão conhecendo a religião islâmica, eu falo assim, um dos sinais para a legitimidade da mensagem do profeta Muhammad é isso. Se o profeta Muhammad fosse um falso profeta, não iria recomendar tanto para adquirir o conhecimento. Buscam o conhecimento. Se você precisa viajar para a China, o profeta fala, se você precisa viajar para a China para ganhar algum conhecimento, viaja, mas adquira. Ganha aquele conhecimento, aquela sabedoria. A importância do conhecimento. Talvez em outro encontro a gente pode falar sobre esse assunto, especificamente sobre a importância do conhecimento, da sabedoria, entre duas religiões. Eu tenho certeza que os ensinamentos católicos é cheio desse conteúdo, né, da questão do conhecimento e da ciência. Então, nós temos a questão da clemência tão importante no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Vou ler 2 versículos muito rápido, a tradução, para não prolongar muito tempo, eu não vou ler o versículo em língua árabe. Deus fala assim, diz ao Muhammad, a quem pertence tudo quanto existe nos céus e na terra, responde a Deus, ele impôs a si mesmo a clemência. Kataba ala nafsihi rahma. Deus fez obrigatório a misericórdia para ele. Essa é uma expressão uma expressão muito pesada. Deus faz com que a misericórdia seja obrigatória para ele. Deus continua sendo sempre um Senhor misericordioso. Misericordioso, um Senhor clemente. Em outro versículo, Deus fala, na verdade temos 4 versículos que Deus fala sobre os mártires no caminho de Deus. Ele fala assim, não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram pela causa de Deus. Ao contrário, estão vivos. Porém, vós não percebeis isso. Certamente que vós poremos a prova mediante o temor, a fome, perda dos bens, das vidas e dos frutos. Mas tu, ó mensageiro, ó Muhammad, anuncia a bem-aventurança aos perseverantes. Os perseverantes são quem? Aqueles que quando os afligem uma desgraça dizem Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Deus e a Ele retornaremos. Estes perseverantes que têm essa ideia. Nós somos criados por Deus, a origem, e a Ele retornaremos.
uma fé completa. Quem te criou? Deus. Para quem você retornar, vai retornar? Deus. Seu início, seu fim, isso depende de Deus. Para eles, Deus falou assim, essas pessoas serão cobertos pelas bênçãos e pela misericórdia de seu Senhor. Esses são os bem encaminhados. No Alcorão Sagrado, quando a gente... eu estava lendo, faz dias que estou lendo alguns versículos do Alcorão Sagrado para preparar. Eu pensei, se eu trazer todos esses versículos vai prolongar muito, mas eu preparei uma lista, né? As manifestações da misericórdia de Deus no Alcorão Sagrado. Ou seja, as obras que Deus chamou elas como misericórdia, como um sinal da sua misericórdia. Em primeiro lugar, a revelação dos profetas. Enviamento dos profetas é uma manifestação da misericórdia de Deus, justamente para ajudar o povo, para salvar o povo. Esse conteúdo que o irmão querido padre falou, que eu estava pensando, né, muito para fazer um encontro interreligioso, para falar justamente sobre o profeta Adão. Porque esse ponto de vista é muito diferente entre os muçulmanos e os católicos, tanto os evangélicos. Nós não enxergamos para a história de Adão assim. É bom a gente tentar falar sobre esse certo assunto. Por exemplo, um dos pontos que também o padre também tem direito de falar e completar se tem alguma coisa, sem problema. Nós acreditamos que qualquer pessoa carrega o peso do seu pecado. Ninguém carrega por outro. Isso é um princípio no Alcorão Sagrado. E também no Velho Testamento temos versículos que falam: o filho não será punido pelo pecado do seu pai. Então essa ideia na religião islâmica não tem nenhum sentido para nós muçulmanos. O profeta Adão, sim, teve um erro, mas a gente explica de outra forma. Será que o erro dele é do mesmo jeito que nós temos? Como foi a história, talvez em um outro encontro podemos falar. Mas sobre a questão da misericórdia, a revelação dos profetas e Adão sendo um mensageiro de Deus. A vinda de Adão seria uma misericórdia de Deus para a humanidade. Em primeiro lugar, para a sua família. A chuva, no Alcorão Sagrado, chuva é um sinal da misericórdia. O poder, a capacidade dada por Deus ao ser humano é uma misericórdia de Deus. Nós somos capazes de realizar as coisas que a gente pretende fazer. Esse livre-arbítrio é uma misericórdia de Deus. A aceitação do arrependimento é um dos sinais da misericórdia de Deus no Alcorão Sagrado. Muito interessante. Segundo o Alcorão Sagrado, a maior manifestação da misericórdia, da clemência de Deus é o enviamento do último mensageiro, o profeta Muhammad. Deus chama Muhammad no seu livro Alcorão Sagrado como uma misericórdia para o universo, para a humanidade. A gente não vai prolongar muito, né? Se a gente quiser falar sobre esse assunto específico, o que o profeta Muhammad trouxe para a humanidade. Quando a gente lê o livro dele, o livro que ele trouxe, né? Que, alhamdulillah, os muçulmanos preservaram esse livro pelo poder de Deus, foi preservado esse livro intacto. Nós não utilizamos a tradução do Alcorão Sagrado, nós temos a mesma palavra, os mesmos versículos, do mesmo jeito que foram revelados. Por isso mesmo, a gente não chama a tradução do Alcorão Sagrado como Alcorão, a gente fala a tradução dos sentidos, né, dos versículos do Alcorão Sagrado. E finalizando minha fala, segundo o Alcorão Sagrado, as coisas que atraem a misericórdia de Deus: benevolência para os pais, para com os pais,
Temos alguns versículos que falam quando um filho trata com bondade seus pais, atrai a misericórdia de Deus. Jihad, defender a comunidade islâmica. Várias vezes nós falamos, quando a gente estuda a história do profeta Muhammad, nós não encontramos a guerra iniciativa, sempre era defensiva. Então, quando um muçulmano se esforça no caminho de Deus para defender a comunidade islâmica, é onde Deus manda mais misericórdia. Quando se abre a porta da Kaaba, a fé é boas obras. Quando a pessoa tem fé completa e pratica boas obras, especialmente caridade, quando ajuda o próximo, isso atrai a misericórdia de Deus que nós podemos encontrar no Alcorão Sagrado. E tem um ponto muito importante, queridos. Até mesmo entre os muçulmanos tem. Deus é misericordioso. Deus é amor. Deus perdoa a todos. Até mesmo tem algumas pessoas, até mesmo muçulmanos falam, não pode existir inferno. É um sentido errado, falso, uma interpretação errada da misericórdia de Deus. Deus, nós acreditamos Ele como misericordioso, depois sábio e depois justo. Deus não colocará um crente no peso de um descrente. Né? Deus não colocará uma pessoa que deixou toda a sua vida no caminho de Deus, uma pessoa que rolou no pecado durante toda a sua vida. Deus é misericordioso, sim, mas esse Senhor é sábio, tem sabedoria e ainda é um Senhor justo. Finalizando com essa palavra do profeta Muhammad, que o profeta Muhammad fala, Deus criou 100 níveis para a sua misericórdia. Ou seja, a misericórdia de Deus tem 100 partes. E somente colocou uma dessas partes no universo. E por essa parte, o pai gosta do seu filho, ama seu filho. Uma mãe não consegue ficar sem seu filho, ficar sem seu bebê, né? Cuida do seu bebê com uma parte da misericórdia de Deus, imaginando a grandeza da misericórdia de Deus. Criou a misericórdia de Deus por 100 partes e colocou somente uma parte dessa misericórdia entre os humanos, entre os seres humanos, para um poder viver com o outro, para um poder conviver com o outro, bem como uma mãe que cuida do seu filho, bem como um marido que ama sua esposa, bem como um pai que ama seu filho, né? Isso seria o resultado de uma parte da misericórdia de Deus. E aquela 100 parte, a misericórdia completa de Deus, será manifestada no dia do juízo final, onde Deus perdoará os pecados, mas esse Senhor misericordioso, com uma dimensão tão grande de misericórdia, é um Senhor sábio, é um Senhor justo. Tudo bem, Padre? Você tem... Eu só queria acrescentar em relação ao que você dizia agora, Sheikh, por mais que a gente afirme que Deus é misericórdia, que Deus é clemência, Deus não está isentando o homem da sua responsabilidade. Porque seria muito cômodo, né? Eu saber que o meu Deus é misericórdia, todos os meus pecados Ele vai levar em conta e fica por aí, né? O nosso Deus, sim, é misericórdia, mas Ele atribui a nós o empenho, o esforço para podermos, assim, nos corrigir, para podermos nos converter, mudar de atitude, mudar de postura, mudar de vida quando estamos no pecado, quando estamos no caminho errado, né? Então, esta
é uma afirmação e algo que nós devemos ter essa consciência, né? Não abrirmos mão da nossa parte. Eu sei que o meu Deus é misericordioso, mas isso não deve me levar a uma posição cômoda, tranquila. Eu dizer, no final de contas, Deus vai me perdoar, está tudo bem, está tudo em família, né? Está tudo em casa. Não, eu continuo mantendo a minha responsabilidade. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus. Eu tenho que, por mais que eu entenda que eu quero viver a minha vida da minha forma, eu tenho que saber e estar consciente daquilo que Deus está me propondo, né? Daquilo que Deus quer para mim. Porque senão tudo vira uma bagunça organizada, vamos assim dizer, né? Cada um fazendo o que quer, do seu jeito, pensando no final, Deus é misericórdia, vai me acolher no seu reino. Então seria muito tranquilo, né, para todos nós. Nos isentarmos de responsabilidades, nos isentarmos do respeito. Eu penso, e assim vejo, toda religião, ela tem a missão de favorecer isto na convivência social, na sociedade. É uma das perguntas que você me faz lá, né? A influência da religião. Se a religião não influenciar com esses bens vindos de Deus, ela não está cumprindo a sua parte, né? Ela não está cumprindo. Então, essa parte que cabe a nós, ela tem que ser cumprida. Porque nós costumamos dizer assim, Deus faz 99,9 para nós. Agora esse 00,1 nós temos que fazer. E ai de nós se não o fizermos. Eu penso que também as religiões evangélicas pensam assim, né? Essa parte, por menor que seja, ela tem que ser feita por nós. Não dizer, Jesus veio, nos salvou, nos libertou, pronto, estamos em paz. Não estamos em paz enquanto a gente não fizer também a nossa parte. Verdade. Para falar a verdade, a religião islâmica também tem a mesma coisa. Sim, Deus é um Senhor misericordioso, mas você também tem que se esforçar, né? Tem que crer, tem que acreditar e ainda tem que praticar boas obras, né? Temos uma expressão muito famosa entre as pessoas também do meu país, que Deus quer colocar todo mundo no paraíso, mas se alguém pretende ir no inferno, o caminho está aberto. Não sei conseguir traduzir perfeitamente ou não, mas você fala assim, as asas da misericórdia de Deus estão abertas. Deus aceita todo mundo. Mas de qualquer jeito, às vezes as pessoas falam assim, tem pessoas assim, a vida dele por completa está no pecado, rola no pecado. Ele quer que a igreja, a mesquita, aceite ele desse mesmo jeito. Não assim. Deus te aceita quando você mude seu comportamento. Você maltrata seus pais. Você não é honesto com seus amigos. Quer ser aceito por Deus? Qual seria o significado disso? Às vezes eu falo para meus amigos, Deus de algumas pessoas é um Senhor louco. Você não trata assim com seu filho, mas espera que Deus te trata desse jeito. Não é assim. Deus é misericordioso, sábio e justo. Tudo bem, muito obrigado. Novamente eu gostaria de agradecer. Muito obrigado, Padre, aceitou nosso convite, esses encontros interreligiosos. Não para
a saída, né, para dizer que, olha, a religião islâmica, a religião católica são a mesma. Não. Nós temos bastante coisas semelhantes. Esse ponto é um dos pontos que tem bastante coisas semelhantes, mas temos bastantes diferenças. Com essas duas qualidades, a gente tem que saber como conviver. Uma convivência pacífica. Essa convivência pacífica acontece através de uma compreensão mútua. Eu preciso entender a ideia do Senhor e também o Senhor precisa aprender. Precisa saber, conhecer, como nós muçulmanos, sobre diversos assuntos, né? Esse plano que no Centro Islâmico que nós temos, justamente por isso, né? Para oferecer um conhecimento por dois lados. A gente não fala por uma parte. O Islã fala assim, não. Convidamos um querido, respeitado, estimado padre, um pastor, né? A gente pretende muito convidar um pastor adventista, né? Eu tentei muito, querido, falei até mesmo com dois pastores, mas vamos, a gente não fica desanimado. Se Deus quiser, continuamos nessa batalha e vamos criar mais pontes, conhecendo mais as outras religiões. Muito obrigado a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.